9. Copy System capítulo 81, A derrota de Danzo. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Shukaku rugiu e atacou, mas Shin se esquivou facilmente, tratando a fera como um saco de pancadas. Shukaku, eu te ajudei a perder peso. Várias vezes. Você não está feliz? Shin provocou. Shukaku realmente havia encolhido consideravelmente e não era mais tão arrogante. Nem ousava mais rugir para Shin. Jutsu de selamento, correntes de selamento adamantinas. Dezenas de correntes de chakra prendiam Shukaku firmemente, deixando-o imóvel. Me solte! Me solte! Shukaku rugiu e lutou, mas foi inútil. Essas correntes poderiam até mesmo prender a 9 caudas. Fique quieto se não quiser levar outra surra. Eu te mato se me irritar. Shin ameaçou. Mesmo que as bestas com cauda pudessem se regenerar após a morte, isso não significava que Shukaku queria morrer. A regeneração levava tempo, talvez anos, ou até décadas. Talvez nem fosse possível. Shukaku não estava disposto a arriscar. A vida dentro de um Jinchuriki pode ser desagradável, mas é melhor que a morte. Depois de conter Shukaku, Shin foi acompanhado por Tsunade, Kuzina e Mikoto. Você o capturou? Kuzina olhou fixamente para Shukaku amarrado. As correntes eram fortes. Shin não estava preocupado com a fuga de Shukaku. Mas ele não queria ficar ali e segurá-lo para sempre. Ele poderia usar seu Sharingan para controlar Shukaku, mas não queria revelar seu Mangekyou Sharingan ainda. Ele não havia esquecido sua fúria em Kirigakure. Se revelasse seu Mangekyou Sharingan, atrairia a atenção de Kiri. Eles estavam atualmente muito sensíveis ao Mangekyou Sharingan. E não era só Kiri. Hiruzen, Danzo e o clã Uchiha. Revelar seu Mangekyou Sharingan causaria muitos problemas. Essas não eram grandes ameaças para ele, mas ele não gostava de complicações. O que fazemos com Shukaku? Shin perguntou a Tsunade. Não posso continuar segurando isso aqui. Não tenho tempo. Tsunade olhou para a fera enorme e então seus olhos brilharam. Shin, você e Kuzina sabem o jutsu de selamento, certo? Vocês não podem simplesmente selá-lo. Precisamos de um médium. E o Jinchuriki dele não é. É o Jinchuriki, não é o quê? Por que você parou? Perguntou Kuzina, vendo Shin hesitar. Tenho uma ideia. Vamos usar o Jinchuriki dele como meio de selamento. Shin usou o selo dos 4 símbolos para selar Shukaku de volta em Bunpuku, selando também o chakra de Bunpuku. Não acredito que aquele monstro estava dentro dele, disse Mikoto, olhando para Bunpuku com admiração. Bestas com cauda são fascinantes. Me pergunto como elas foram criadas, refletiu Tsunade. O povo do mundo shinobi desconhecia a origem das bestas com cauda. A criação de uma cauda até a 9 caudas havia ocorrido há mais de 1000 anos. Somente Zetsu Negro, Madara Uchiha e Shin sabiam a verdade. Selei o chakra dele, mas ele ainda pode escapar. Fique de olho nele. Não me responsabilizo se ele escapar. Shin jogou Bunpuku para os outros shinobi de Konoha que haviam chegado. Onde está Konan? Shin perguntou a Tsunade. Eles não levaram Konan para a base logística. Ela ficou com Tsunade. Ela está com os médicos. Eu não a traria aqui, é muito perigoso. Certo, vamos procurá-la então. Você cuida do resto, Tsunade. Shin foi embora com Kuzina e Mikoto. Tsunade suspirou e começou a lidar com as consequências. Danzo e Orochimaru não estavam lá, e Jiraiya ainda estava se recuperando. Ela estava no comando agora. Eles foram até a tenda médica, resgataram Konan e depois retornaram para a tenda. Eles queriam sair e caçar comida, mas a chuva estava ficando mais forte. Que tempo é esse? Não para de chover na terra da chuva, resmungou Kuzina. A chuva ocasional era agradável, mas a chuva constante era deprimente. Eu também não gosto. Enfraquece meu jutsu de liberação de fogo, disse Mikoto. É só uma característica local. Você vai se acostumar. Olha só a Konan. Shin sorriu e afagou o cabelo de Konan. Eu também odeio esse tempo. Está sempre chovendo, como se o céu estivesse chorando pelo povo deste país. A expressão de Shin ficou estranha. À medida que a noite se aproximava, a chuva finalmente parou. Danzo retornou com as forças de Konoha, com o rosto sombrio e o corpo cheio de ferimentos.
Os shinobi que o seguiam também estavam abatidos. Era evidente que haviam sofrido uma grande derrota. Suna havia previsto o ataque e armado uma armadilha. Danzo os levou direto para lá. Ele também foi derrotado pelo terceiro Kazekage em seu confronto. Mas o que mais irritou Danzo foi Anzo da Salamandra. Ele subitamente uniu forças com Suna, atacando Konoha pelos dois lados. Danzo foi forçado a recuar, deixando centenas de shinobi de Konoha mortos no campo de batalha. Eles nem conseguiram recuperar os corpos. E então ele recebeu a notícia de que o depósito de suprimentos havia sido atacado e metade dos suprimentos destruídos. Danzo ficou furioso. Ele havia trazido os suprimentos do daimyo da Terra do Fogo. Agora, metade deles havia desaparecido. A única boa notícia era que eles haviam capturado o Jinchuriki cauda única de Suna. Não foi o suficiente para compensar as perdas, mas já era alguma coisa. Uzumaki Shin, Danzo-sama convocou uma reunião. Você é obrigado a comparecer. Um shinobi informou Shin e foi embora. Era mais uma ordem do que um pedido. O rosto de Shin permaneceu inexpressivo. Ele ignorou o chamado. Se Danzo tivesse pedido educadamente, ele poderia ter ido, mas não iria obedecer a uma ordem. Além disso, o que o encontro de Danzo tinha a ver com ele? Ele pode ser forte, mas ainda é apenas um chunin. A reunião era para jonin e superiores. Ele não tinha nada que estar ali. E sabia que Danzo não tinha boas intenções. Ele preferia comer yakiniku. Mikoto havia preparado um banquete. Ele não iria perdê-lo por causa de uma reunião, especialmente uma convocada por Danzo. Copy System capítulo 82, Acusações. Na tenda de comando, o rosto de Danzo estava sombrio. A maioria dos jonin estava presente, mas alguns estavam desaparecidos. Tsunade não estava lá, nem Uzumaki Shin. Shin não era tecnicamente obrigado a comparecer, mas Danzo havia enviado alguém para convocá-lo. A ausência deles era um sinal de desrespeito. Danzo ficou furioso. Tsunade permaneceu na base, e Suna atacou nossos suprimentos. Ela é responsável por essa perda. Danzo não se importava se Tsunade estava presente ou não. Ele jogou a culpa nela. Uzumaki Shin falhou em proteger os suprimentos. Ele também é responsável. Ele então culpou Shin. Os outros jonin trocaram olhares inquietos. Culpar a Tsunade era uma coisa, mas culpar o Shin? Ele nem era o responsável pelo departamento de logística. O chefe do departamento não deveria ser responsabilizado. Danzo-sama, talvez isso não seja apropriado, disse Orochimaru. Ele olhou para Danzo, sabendo que estava mirando Shin deliberadamente. Normalmente, Orochimaru não interferiria, mas Konoha estava em desvantagem. Suna e Ami haviam unido forças. Não era hora para conflitos internos. Não vou discutir isso com você, disse Danzo, desdenhosamente. Então espero que você não se arrependa disso. Orochimaru não discutiu. Quem convocará Tsunade e Uzumaki Shin para interrogatório? Danzo olhou para o jonin. Todos os jonin desviaram o olhar. Ninguém queria se voluntariar para essa tarefa. A expressão de Danzo permaneceu inalterada, mas ele estava furioso. Ele ordenou que um de seus agentes da Raiz fosse embora. O agente da Rotia retornou um tempo depois, com o rosto inchado e machucado. Ele não havia trazido Tsunade nem Shin. O que aconteceu? Danzo exigiu saber. Danzo-sama, Uzumaki Shin me atacou. TSK. Tudo bem, eu mesmo faço isso. Os olhos de Danzo se estreitaram. Shin havia agredido seu subordinado. Isso foi um tapa na cara. Danzo saiu furioso, indo em direção à tenda de Shin. Os jonins se entreolharam e depois olharam para Orochimaru. O que deveriam fazer? Orochimaru os ignorou e seguiu Danzo. Os outros jonin, vendo isso, também o seguiram. Ponto. Na tenda de Shin. Você atacou o subordinado de Danzo. Ele não vai deixar isso passar. Tsunade sentou-se ao lado de Shin, apreciando o churrasco que Mikoto havia preparado. Shin revirou os olhos. Por que você não disse nada quando eu ataquei aquele agente da Rote antes? Ele mereceu. Tsunade limpou as mãos na camisa de Shin. Shin olhou fixamente para as manchas de graxa em sua camisa, pensando em socar Tsunade. Parece que eles chegaram. Foi rápido. Shin sentiu a aproximação de Danzo. Seu bom humor evaporou. Ele deixou a comida de lado e saiu da tenda. Tsunade, Kuzina, Mikoto e Konan o seguiram. Danzo ficou do lado de fora,
com o rosto uma máscara de fúria. Shin sentiu uma onda de desgosto. Danzo-sama, a que devemos o descontentamento? Shin perguntou calmamente. Uzumaki Shin, você é culpado. Os lábios de Shin se contraíram. Isso soou familiar. Ele deveria dizer culpado de quê? Ou fui injustiçado? O depósito de suprimentos foi atacado. Como membro do departamento de logística, você é responsável por essa perda. Danzo olhou feio para Shin. Shin o encarou, incrédulo. Sabia que Danzo tentaria encontrar defeitos nele, mas não esperava uma acusação tão ridícula. Se um Chunin como eu é responsável, então não consigo imaginar quanta responsabilidade o comandante deve ter. E ouvi dizer que você sofreu uma derrota esmagadora, Danzo-sama, resultando em pesadas perdas para Konoha. Talvez você devesse se desculpar com toda a vila. Shin deu um sorriso irônico. Danzo, você está intimidando meu aluno. Tsunade olhou feio para Danzo. Tsunade, você ficou no comando da base, mas permitiu que Suna atacasse nossos suprimentos. Você também é responsável. A raiva de Tsunade explodiu. Ela socou Danzo com sua força monstruosa. Embora pego de surpresa, Danzo ainda era um shinobi habilidoso. Ele usou o jutsu cintilante corporal para se esquivar. Tsunade, você ousa me atacar? Você sabe as consequências de agredir o comandante, não sabe? Danzo zombou. Tsunade o atacou na frente de todos. Nem ela escaparia da punição por isso. Tsunade, bata nele o quanto quiser. Shin disse com um sorriso. Tsunade olhou para ele, confusa. Ela gira com raiva, mas atacar o comandante era uma ofensa grave. Vou ter que te mostrar como se faz. Shin deu um passo à frente e deu um tapa no rosto de Danzo. Danzo foi arremessado para longe. Ninguém reagiu, nem mesmo Orochimaru. Era como se não tivessem visto Shin dar um tapa em Danzo. Terceiro Kazekage, o que você está fazendo aqui? Danzo se levantou com dificuldade, o rosto contorcido em choque. O que está acontecendo? Tsunade olhou para Shin. Por que Danzo estava falando com o nada? Será que ele tinha perdido o juízo? É um genjutsu. O controle dos 5 sentidos do clã Kurama. Eles veem e ouvem o que eu quero que vejam e ouçam. Shin explicou com um sorriso. Para Orochimaru e os outros, Danzo ainda estava falando com Shin. Mas para Danzo, o terceiro Kazekage apareceu de repente e o atacou. Tsunade olhou para Danzo, que agora atacava o ar com ninjutsu, e depois para Orochimaru e os outros, que pareciam alheios. Ela engasgou. A Kekkei do clã Kurama é tão poderosa assim? E como você a conseguiu? Tsunade estava curiosa, assim como Kuzina e Mikoto. Em vez de fazer perguntas, por que não aproveitamos esta oportunidade para ensinar boas maneiras ao Danzo? Não consigo manter este genjutsu por muito tempo. Bata enquanto o ferro está quente, disse Shin, dando de ombros. Tsunade não hesitou. Ela queria dar um soco em Danzo há muito tempo. Agora era a sua chance. Copy System capítulo 83, Danzo capturado. Tsunade olhou para o derrotado Danzo, satisfeita. E agora? Perguntou a Shin. Eles deram uma boa surra em Danzo, mas haveria consequências. Tsunade, você não percebeu que Orochimaru e os outros Jonin foram embora? Shin apontou. Enquanto Tsunade estava ocupada esmurrando o Danzo, os outros escaparam. E por que eles partiram? Porque Danzo ordenou. Eu estava muito focado em acabar com ele. Mas mesmo que eles desapareçam, lidar com o Danzo não será fácil. Aliás, o que você fez ele ver? Tsunade perguntou. Ah, eu mostrei a ele uma gorila fêmea batendo nele. Uau! O punho de Tsunade quase atingiu o rosto de Shin. Eu só estava brincando. Não fique brava, Shin disse apressadamente, desviando do ataque. Usei meu controle dos 5 sentidos para fazê-lo ver o terceiro Kazekage espancando-o. O punho de Tsunade relaxou, mas ela franziu a testa. Esta é uma base de Konoha. O terceiro Kazekage não pode estar aqui. Quando ele acordar, vai perceber que algo está errado. Ele vai saber que estava sob um genjutsu. Ela sentia que havia uma falha no genjutsu de Shin. Danzo descobriria e suspeitaria dela e de Shin, causando ainda mais problemas. Shin riu baixinho. Tsunade, se você conseguiu descobrir, Danzo também consegue. Mas só ele vai saber. Orochimaru e os outros não vão perceber que estavam sob um genjutsu.
Eles não acreditariam que tantos deles pudessem ser pegos em um genjutsu sem perceber. Nem mesmo Orochimaru acreditaria que tal genjutsu existisse. Quanto a Danzo perceber que estava sob um genjutsu, isso não importava. Na verdade, Shin o havia deixado perceber isso de propósito. Danzo era um encrenqueiro. A única maneira de mantê-lo na linha era intimidá-lo. Depois de experimentar o poder do genjutsu de Shin, Danzo não ousaria causar problemas, pelo menos não até encontrar uma maneira de combatê-los. Claro, se Danzo fosse um idiota, Shin simplesmente o mataria. Quanto às consequências de matar Danzo, ele sempre poderia desertar de Konoha. De qualquer forma, ele não era tão apegado à vila. Shin arrastou Danzo inconsciente para longe e depois retornou à sua tenda para continuar seu churrasco. Menor maior menor maior menor maior menor maior. Ponto. Danzo não fez nenhum movimento pelos dias seguintes. Como Shin havia previsto, ele estava escondido. Danzo percebeu que estava sob um genjutsu, assim como todos os outros Jonin presentes naquele dia. Por isso, ele estava ainda mais cauteloso agora. Só ele sabia o quão aterrorizante aquele genjutsu era. Os outros não perceberam. Ele queria matar Shin, mas se conteve. Confrontar Shin agora seria inútil. Este genjutsu era diferente de todos os que ele já havia encontrado. Genjutsus comuns poderiam ser dissipados interrompendo o fluxo de chakra ou infligindo dor, mas este não. Os hematomas em seu corpo eram a prova de que a dor não funcionava. Até que ele encontrasse uma maneira de contra-atacar, ele não faria nenhum movimento. Ele não contou a ninguém como se machucou. E ninguém ousou perguntar. Um dia, Sun enviou um mensageiro para negociar com Konoha. Eles queriam resgatar Bunpuku, o Jinchuriki de uma cauda. Danzo usou o Jinchuriki como alavanca, exigindo que Suna se rendesse e compensasse Konoha pelas perdas. Mas Suna se recusou. As negociações fracassaram. No dia seguinte, o terceiro Kazekage liderou as forças de Suna em um ataque a Konoha. E não era só Suna. Anzo, da Salamandra, havia se unido a eles. Danzo não sabia o que Suna havia oferecido para convencê-lo. Anzo era um shinobi poderoso. E com seu conhecimento da Terra da Chuva, poucos poderiam derrotá-lo lá. Com o envolvimento de Anzo, Konoha estava em desvantagem. Quanto a Shin, ele ainda estava encarregado de proteger os suprimentos. Ele não se importava. Era um trabalho fácil, e ele podia usar o tempo livre para treinar. Estou tão entediado. Shin podia estar gostando do seu trabalho, mas Kusina estava inquieta. Ela queria lutar no campo de batalha. Se você está entediado, por que não treina? Olha a Konan. Ela é mais esforçada que você. Shin deu um tapinha na cabeça de Konan e olhou para a Kusina. Como Tsunade estava no campo de batalha, Konan estava hospedada com eles. Shin não se sentia confortável em deixá-la sozinha. Konan corou, envergonhada pelo elogio de Shin. Não, não, eu não sou tão trabalhadora, ela murmurou. A noite chegou e eles finalmente estavam de folga. Havia outros shinobi guardando os suprimentos à noite. De volta à tenda, eles encontraram Tsunade esperando por eles. Como está a situação no campo de batalha? Shin perguntou, sentando-se ao lado dela. Kusina, Mikoto e Konan também se reuniram, curiosos. Perdemos. O comandante foi capturado. Danzo foi capturado. Shin ficou surpreso. Aquele sujeito era realmente tão fraco assim? Sim. O terceiro Kazekage e Anzo se uniram. Você sabe que Danzo não pode derrotar nenhum dos dois sozinho, muito menos os dois. Fui retido por aquela bruxa velha, a Shiro. Orochimaru estava ocupado com Ebisu. Não conseguimos salvá-lo. Tsunade suspirou. Ela não gostava de Danzo, mas não queria que ele fosse capturado. Este foi um momento crítico para Konoha. Rancores pessoais tiveram que ser deixados de lado. Eles o capturaram, não o mataram. Provavelmente querem usá-lo para trocá-lo pelo Jinchuriki de uma cauda. Isso foi planejado. Shin adivinhou. Você tem razão. O terceiro Kazekage nos deu 3 dias para entregar os Jinchuriki. Caso contrário, eles matarão Danzo, confirmou Tsunade. Então que o matem. Ele é inútil de qualquer jeito, disse Shin, com desdém. Para Konoha, a morte de Danzo poderia até ser algo bom. Ele falava em proteger Konoha, mas nunca havia feito nada pela vila. Ele só se importava com seus próprios interesses. Sua morte não prejudicaria Konoha.
Copy System Capítulo 84, Sakuma ataque, salvando seu futuro inimigo. A captura do comandante do campo de batalha de Konoha teve um impacto significativo nas forças de Konoha. Orochimaru foi forçado a assumir o comando temporário. Ele imediatamente enviou um mensageiro para informar Hiruzen, deixando a decisão de trocar o Jinchuriki de uma cauda por Danzo para o Hokage. Hiruzen estava atualmente no País da Água, mas não neste campo de batalha. Ele estava na frente de Konoha Iwa. Originalmente, Sakuma Taki liderava as forças de Konoha contra Iwa, e elas estavam ganhando vantagem. Mas quando o terceiro Tsuchikage, Onoki, chegou com Rose, o Jinchuriki do quatro caudas, as forças de Konoha foram repelidas. Hiruzen foi forçado a ir pessoalmente para a frente de Iwa. Houve um acordo entre as aldeias para não usar bestas com cauda, mas esses acordos não tinham sentido em tempos de guerra. Hiruzen não hesitou em usar o Jinchuriki de uma cauda para trocar por seu bom amigo Danzo. Ele também enviou Sakuma Taki, ordenando-lhe que garantisse o retorno seguro de Danzo. Mandar Sakuma embora colocaria mais pressão sobre as forças de Konoha que enfrentavam Iwa, mas Hiruzen estava disposto a suportar isso por seu amigo. Além disso, os clãs Uchiha e Hyuga também estavam lutando contra Iwa. Eles poderiam lidar com isso por enquanto. Sakuma repassou a decisão de Hiruzen para Orochimaru, que não teve escolha a não ser obedecer. Ele enviou uma mensagem para Suna, concordando com a troca, e então foi procurar Shin. Orochimaru-sama, o que você está fazendo aqui na base logística? Preciso me concentrar em proteger os suprimentos, ou serei culpado. Arg, aquele cara tá aqui. Eu odeio ele, sussurrou Kuzina para Mikoto. Ela e Mikoto não gostavam de Orochimaru. Sua aura sinistra e sua afinidade com cobras as incomodavam. Shin-kun, estou aqui para pedir sua ajuda, disse Orochimaru. Ajuda? Sim. Amanhã, trocaremos o Jinchuriki de uma cauda por Danzo. Não acho que Suna e Ami deixaram essa troca ocorrer sem problemas. Os olhos de Orochimaru brilharam. Se ele fosse o terceiro Kazekage, ele tentaria eliminar Danzo durante a troca. Shin-kun, você está perdido aqui. As intenções de Orochimaru eram claras. Ele queria a ajuda de Shin. Claro, eu vou com você, Orochimaru-sama. Eu adoraria testemunhar um evento tão grandioso, disse Shin com um sorriso. Orochimaru ficou surpreso. Não esperava que Shin concordasse tão prontamente. Shin estava simplesmente entediado. Orochimaru saiu, satisfeito. Kuzina e Mikoto olharam para Shin com olhos brilhantes. Shin, nós também queremos ir. É tão chato aqui, implorou Kuzina. Claro. Shin concordou. Você concordou? Mikoto ficou surpreso. Shin suspirou. Tenho medo de que você fuja para o campo de batalha se eu não fizer isso. Eu não faria isso. Você provavelmente está pensando em Kuzina, disse Mikoto, olhando para Kuzina. Kuzina bufou. Shin e eu? Konan perguntou com olhos de cachorrinho. Por mais fofa que você seja, Konan, não posso te levar. Shin afagou sua cabeça. Oh. Konan olhou para baixo, decepcionado. Ponto. No dia seguinte, Shin e sua equipe foram com Tsunade. Konan ficou para trás. Shin não estava preocupado com a segurança dela. Ele havia implantado suas habilidades do Mangekyou Sharingan nos olhos dela com o selo de transcrição. Quase todas as forças de Konoha estavam mobilizadas. Sakuma Taki as liderava, ele era o comandante novamente. Orochimaru foi rebaixado mais uma vez. Eles trouxeram Bonpuku, o Jinchuriki de uma cauda, para o ponto de troca, onde enfrentariam as forças de Suna e Ami. O terceiro Kazekage ficou ao lado de Danzo, que estava amarrado. Tanto os shinobi. Kuzina ofegou. Ela não tinha percebido o quão aterrorizante o campo de batalha era até agora. Se cada um deles usasse um jutsu de nível C, o poder combinado superaria um jutsu de nível S, disse Mikoto, com uma expressão sombria. As forças combinadas de Suna e Ami somavam mais de 5.000, enquanto Konoha tinha menos de 3.000. Estar em menor número era normal. Konoha estava lutando contra Suna e o Ayami simultaneamente. Mas os shinobi de Konoha eram individualmente mais fortes, especialmente quando comparados aos shinobi de Ami. Konoha Shinobi, liberte Bunpuku primeiro, ou Danzo morre. A voz do terceiro Kazekage era fria. Anzu da Salamandra estava ao lado dele, usando uma máscara com um tubo de respiração. Anzu conseguia liberar gás venenoso com o hálito.
Ele usava máscara para evitar que outros fossem envenenados. Ele ganhou essa habilidade ao ter uma bolsa de veneno de salamandra venenosa implantada em seu corpo quando criança. Sakuma Taki encarou o Kazekage. Ele não obedeceu. E se eles libertassem Bunpuku e Suna não libertasse Danzo? Ele podia não gostar de Danzo, mas sua missão era garantir seu retorno em segurança. Nós os liberamos juntos. Sakuma disse com firmeza. O Kazekage não hesitou e concordou. Ele sabia que Konoha não libertaria Bunpuku primeiro. De acordo com as informações, foi o pirralho Uzumaki Shin que capturou Bunpuku. O Kazekage queria destruir Shin. Por causa de Shin, Suna sofreu pesadas perdas. E agora, por causa de Shin novamente, eles foram forçados a usar Danzo para trocar por Bunpuku. Danzo, vá. O terceiro Kazekage olhou feio para Danzo. Danzo franziu a testa e caminhou em direção às forças de Konoha. Bunpuku também começou a caminhar em direção a Suna. Sakuma e o Kazekage observavam atentamente, cautelosos com qualquer truque. Danzo e Bunpuku se encontraram no meio do caminho e se cruzaram. Quando Danzo estava prestes a retornar para Konoha, o Kazekage olhou para Anzo. Anzo formou selos de mão, e o chão tremeu. Uma salamandra gigante emergiu da terra, agarrou Danzo e o jogou no ar. Ela abriu a boca para engoli-lo inteiro. Danzo, com seu chakra selado, estava indefeso. No momento em que a salamandra estava prestes a devorá-lo, Sakuma Taki apareceu ao seu lado, usando o jutsu cintilante corporal. Ele havia salvado o homem que um dia seria responsável por sua morte. Copy System Capítulo 85. A Grande Guerra começa no Blinotas, até que começou cedo. Shin observou Sakuma Taki resgatar Danzo com uma expressão estranha no rosto. A morte de Sakuma, embora tenha sido suicídio, foi causada por Danzo. Agora Sakuma havia salvado Danzo. Ele havia salvado seu futuro inimigo. Shin, o que houve? Mikoto estava observando Shin e notou sua expressão estranha. Nada. É que Sakuma Taki salvou Danzo, mas isso vai custar a vida dele. Shin deu de ombros. Mesmo que Sakuma tenha salvado Danzo, Danzo não hesitaria em destruí-lo no futuro. Sakuma era muito forte, muito popular, um candidato em potencial para o Kage. Shin sentiu o surgimento da salamandra, mas não avisou ninguém. Ele não se importaria se Danzo tivesse morrido. Mas parecia que pessoas boas morriam jovens, enquanto vilões viviam vidas longas. Danzo havia sido salvo. O terceiro Kazekage cerrou os punhos em frustração. Ele quase havia eliminado Danzo. Matar Danzo seria um grande golpe para Konoha. Danzo-sama, você está bem? Perguntou Sakuma. Libere o selo em mim, disse Danzo calmamente, embora interiormente ainda estivesse abalado por sua experiência de quase morte. Sakuma hesitou. Não que ele não quisesse liberar o selo, ele simplesmente não sabia como. Ele era um shinobi poderoso, mas sua especialidade era Kenjutsu e liberação de relâmpago. Ele não sabia nada sobre Funjutsu. Ele olhou para Uzumaki Shin e Kozina, que estavam perto de Tsunade. O clã Uzumaki era mestre em Funjutsu. Parece que Danzo-sama está em apuros. Posso liberar o selo para você, mas tenho uma condição, disse Shin, olhando para Danzo. Tsunade franziu a testa. Por que Shin estava ajudando Danzo? Qual é a condição? Danzo perguntou, com o rosto sombrio. Se alguém ousasse impor condições a ele, ele os destruiria. Mas ele estava cauteloso com Shin, cauteloso com seu genjutsu. Ele tinha certeza que o genjutsu em que estava preso não era de Tsunade, mas de Shin. Isso explicava como Shin conseguira repelir o terceiro Kazekage, as forças de Suna e até capturar os Jinchuriki de uma cauda. Não posso lhe dizer qual é a condição agora. Shin não iria ajudar Danzo por pura bondade. Ele tinha uma condição, mas discutiria isso em particular. Mutar. Danzo concordou sem hesitar. O terceiro Kazekage estava prestes a atacar. Se não conseguisse usar a chakra, estaria morto. Sem chakra, até um genin poderia matá-lo. Sua vida estava em jogo. Espero que não se esqueça da sua promessa, Danzo-sama. Caso contrário. Shin parou de falar, sua ameaça clara. Ele então dissipou o selo. Os selos de Suna eram brincadeira de criança para ele. Foi por isso que ele se ofereceu para ajudar. Até mesmo a equipe de selamento de Konoha poderia dissipar esse selo. Ele aproveitou a oportunidade para ganhar vantagem sobre Danzo.
Era um bom negócio. Danzo olhou para Shin, lembrando-se de sua ameaça. Anzo, está na hora. Disse o terceiro Kazekage. Anzo assentiu. Ele havia concordado em cooperar com Suna, não recuaria agora. A salamandra grasnou e avançou em direção às forças de Konoha. Essa coisa feia tem uma voz tão irritante. Correntes de selamento adamantinas, gritou Kuzina, usando o jutsu para prender a salamandra. Mas ela não era forte o suficiente. A invocação de Anzo era poderosa. Ela se libertou das correntes e investiu contra a Kuzina. Estilo fogo, jutsu do grande dragão de fogo. Mikoto liberou um enorme dragão de fogo. Era um jutsu de nível B, mas seu poder rivalizava com o de um nível A. Isso ocorreu porque a chuva constante na Terra da Chuva havia enfraquecido o jutsu de liberação de fogo. Se estivesse em outro lugar, o jutsu de Mikoto seria ainda mais forte. O dragão de fogo colidiu com a salamandra. O dragão se dissipou, mas a salamandra foi arremessada para trás, deixando um rastro no chão. As queimaduras causadas pelo fogo fizeram a salamandra gritar de dor. Kuzina não conseguiu conter a salamandra. Kuzina, não seja tão imprudente, Tsunade a repreendeu. Eu sei, eu sei. Kuzina mostrou a língua, envergonhada. Ela só queria testar sua força contra a salamandra. Ela viu Shin prender Shukaku com as correntes de selamento adamantinas e queria tentar fazer isso ela mesma. A invocação de Anzo é forte. Ele é um shinobi renomado, em parte por causa dessa invocação, explicou Tsunade. Mikoto, isso foi impressionante. Você conseguiu repelir a salamandra. Shin elogiou Mikoto. Ei, Shin, e eu? Eu também ajudei, reclamou Kuzina. Ela pode não ter conseguido conter a salamandra, mas ela desacelerou, permitindo que Mikoto acertasse seu ataque. Ataque. Sakuma Taki deu a ordem. As forças de Konoha e Suna trocaram ataques de ninjutsu. As explosões foram estrondosas, mas nenhum dos lados sofreu baixas. Shin viu tudo como latido e nenhuma mordida. Esses ataques eram apenas sondagens, tentativas de avaliar a força do inimigo e esgotar seu chakra. Shin não viu sentido. Tenham cuidado, principalmente com o veneno de Suna, Shin alertou Kuzina e Mikoto. Não se preocupe, eu os protegerei. Tome cuidado você também, disse Tsunade a Shin. Ela era uma quase Kage agora, com força comparável à de um Kage. Proteger Kuzina e Mikoto não seria problema. Além disso, Kuzina e Mikoto eram fortes, superando em força a maioria dos Jonin. Elas sabiam se virar sozinhas. E Shin também lhes dera as habilidades do Mangekyou Sharingan com o selo de transcrição. Foi por isso que ele os permitiu vir. Eles eram fortes o suficiente. Essa experiência no campo de batalha os ajudaria a crescer. O terceiro Kazekage liderou as forças de Suna em um ataque. Sakuma Taki o enfrentou de frente. Os dois comandantes entraram em choque. Anzo ordenou que a salamandra atacasse as forças de Konoha novamente. Shio também se juntou à briga com sua marionete humana consertada. A batalha entre as três aldeias havia começado. Copy System Capítulo 86, Shin vs. Anzo da salamandra. Tsunade fez a salamandra gigante voar com um único soco, deixando todos os shinobi presentes boquiabertos. Os shinobi de Tsunayama instintivamente se afastaram dela, com medo de serem atingidos. Esse soco poderia fazer uma invocação enorme e voar. Se atingisse eles, eles estariam mortos. Kuzina, Mikoto, venham me ajudar a lidar com esta salamandra. E ouçam minhas instruções. Tsunade disse para as garotas. A salamandra era venenosa, só Tsunade conseguia lidar com ela. Ela já havia desenvolvido um antídoto. Ela deu o antídoto a Kuzina e Mikoto, e as três enfrentaram a salamandra. A salamandra não era exatamente do nível de um Kage, mas seu tamanho enorme lhe dava um poder destrutivo comparável ao de uma besta com cauda. Claro, isso era apenas uma analogia, ela ainda era mais fraca que uma besta com cauda. Anzo, você não deveria estar com Orochimaru? Shin franziu a testa para Anzo. Quero ver com meus próprios olhos do que esse garoto que derrotou o terceiro Kazekage é capaz. Anzo olhou para Shin, mas não havia muita cautela em seus olhos. Anzo era um homem cauteloso, mas não conseguia deixar de subestimar Shin. Ele sabia que Shin tinha apenas 11 anos. Nem mesmo o deus Shinobi, Azirama Senju, seria tão forte naquela idade.
Ele comparou Shin a uma criança comum de 10 anos, presumindo que, mesmo sendo um gênio, Shin não poderia ser tão poderoso. Gênios eram limitados pela idade. Quanto ao terceiro Kazekage e os shinobi de Suna serem derrotados por Shin, eles eram simplesmente fracos. Ele não sabia que Shin não estava sujeito às limitações de um shinobi comum. Ele tinha truques e também havia treinado diligentemente. Sua força atual era metade devido ao sistema e metade devido aos seus próprios esforços. A subestimação de Anzu lhe custaria caro. Mas mesmo que não subestimasse Shin, ele não teria a menor chance. A maior força de Anzu era seu veneno. Mas Shin tinha um corpo perfeito de sábio. Era duvidoso que o veneno sequer o afetasse. Kenjutsu, Iai corte. Muito lento. Shin usou o jutsu de cintilação corporal para se esquivar. Isso é realmente Kenjutsu? Shin questionou a habilidade de Anzu com a espada. Usar uma foice enrolada em correntes como arma e chamar isso de Kenjutsu? Shin ficou sem palavras. Você está de brincadeira? Você é rápido, mas eu não estava falando sério. Anzu formou um selo de mão único e apareceu atrás de Shin num piscar de olhos, com sua foice cortando para baixo. Seu jutsu de cintilação corporal era rápido. Na história original, ele conseguia se esquivar dos ataques de haste de chakra de Nagato. Puff! O Shin que Anzu atingiu se transformou em uma nuvem de fumaça e se dissipou. Anzu soube instantaneamente que havia atingido um clone das sombras. Uma forte sensação de perigo surgiu de trás dele, como uma picada de agulha. Anzu girou o corpo e bloqueou a espada de Shin com sua foice. Ele foi arremessado para longe e caiu no chão. Reflexos rápidos. Shin embainhou sua espada Kusanagi. Ele apareceu atrás de Anzu e atacou com uma velocidade incrível. Mas mesmo assim, Anzu reagiu. Deve ter sido instinto. Após inúmeras batalhas de vida ou morte, os shinobi desenvolvem um instinto para o perigo. Eles conseguem senti-lo antes mesmo que aconteça. É um sexto sentido aprimorado pela experiência. Não é à toa que o terceiro Kazekage me alertou sobre você. Eu o subestimei. Anzu se levantou, limpando os ferimentos leves. Mas sua mão, segurando a foice, tremia ligeiramente. A força de Shin era monstruosa. Um único golpe o fez voar. Seu braço estava dormente. Essa sua foice é feita de um material especial, não é? Shin perguntou. Para resistir à espada Kusanagi, ela não poderia ser feita de aço comum. Anzu olhou para sua arma, notando o corte profundo. Sua expressão tornou-se sombria. Era feito do metal mais duro do mundo shinobi, forjado por um mestre artesão da terra dos artesãos. E, ainda assim, estava danificado. Anzu, você não é páreo para mim. A espada de Shin brilhou, um borrão de movimento rápido demais para Anzu rastrear. Anzu só conseguia se defender por instinto. Mas o instinto não foi suficiente. Logo, seu corpo estava coberto de cortês. Sangue se misturou à chuva, manchando o chão. Anzu ofegava, com o braço direito pendendo inerte. A esgrima de Shin não era apenas rápida, também era incrivelmente poderosa. Anzu sentiu como se seus ossos estivessem quebrados. É só isso que você tem. E você se chama Kami? Shin zombou. Você não é digno do título. Anzu encarou Shin, sentindo-se insultado. Ele valorizava sua reputação. Com sua força no nível Kage e sua poderosa invocação, ele poderia enfrentar qualquer oponente abaixo do nível Kage. Pirralho, você não está qualificado para me julgar. Técnica secreta, corpo venenoso. Anzu removeu sua máscara de respiração e liberou um gás venenoso a cada respiração. O gás era tão potente que as plantas no chão murcharam instantaneamente. Que nome simples para um jutsu, Shin não pôde deixar de comentar. Era preciso, mas comparado ao senso criativo de Minato Namikaze para nomear, faltava talento. Shin não queria tocar no veneno, mesmo suspeitando que era imune a ele. Estilo do vento, grande avanço. Ele soprou o gás venenoso para longe. Felizmente, não havia nenhum outro shinobi por perto. Todos haviam se afastado instintivamente. Copy System Capítulo 87, A Fuga Humilhante de Anzu. Anzu, é só isso que você tem. Shin olhou para Anzu, que parecia ter esgotado suas opções. Ele estava apenas se esquivando dos ataques de Shin, sem sequer tentar contra-atacar. Uzumaki Shin, admito que você é o shinobi mais talentoso que já vi.
Mas você ainda é muito jovem. Anzu largou e seu Kusarigami formou selos de mão com a velocidade da luz, depois bateu a mão no chão. Liberação de fogo, formação de chamas explosivas. O chão sob os pés de Shin desabou, revelando inúmeras etiquetas explosivas. Fui descuidado. Shin não percebeu a armadilha de Anzu. Claro que não. Anzu já tinha planejado isso antes. É doloroso matar um gênio desses, mas não posso deixar você viver, disse Anzu friamente. Ele podia apreciar o talento, mas não quando este representava uma ameaça. Shin era um gênio, mas também era um oponente poderoso, mais forte que o próprio Anzu. Explodir. Brum. O chão foi pulverizado, deixando uma pequena cratera. Chamas irromperam, engolfando a área. O poder deste jutsu dependia do número de marcadores explosivos usados. Anzu usou muito. Até um Kage seria morto se atingido por essa explosão. Tsunade-sensei, Shin ficará bem? Mikoto olhou para a explosão com preocupação. A formação de chamas explosivas de Anzu era poderosa. Todo o campo de batalha tremeu. A grande quantidade de marcadores explosivos usados tornava seu poder comparável a um jutsu de Rankar. Ele vai ficar bem. Eu acredito nele, disse Tsunade, embora também estivesse preocupada. Ela não podia demonstrar seu medo, ou Kuzine e Mikoto entrariam em pânico. Não, eu tenho que ir. Kuzine abandonou sua luta contra a salamandra e correu em direção à explosão. Mikoto seguiu. Vendo isso, Tsunade também deixou a salamandra machucada e a seguiu. Ponto. Enquanto isso, Shin estava ileso. Nenhum único arranhão. Anzu encarou, incrédulo. Ele vira a explosão engolir Shin. Como ele saiu ileso. Nem mesmo suas roupas foram danificadas. Surpreso em me ver inteiro, Shin perguntou calmamente. A formação de chamas explosivas era poderosa, mas não poderia feri-lo se ele não estivesse dentro do seu alcance. Ele usou Yomotsu Irazaka para escapar do raio da explosão. Como você evitou meu jutsu? Anzu perguntou. Você acha que eu te contaria? Shin zombou. Anzu era tão ingênuo assim. Anzu sabia que Shin não revelaria seus segredos. Decidiu atacar primeiro. Investiu contra Shin, com a foice apontada para um ponto vital. A lâmina afiada poderia facilmente cortar aço, e muito mais carne. Estrondo. Shin bloqueou a foice com sua espada Kusanagi. Uma esfera azul de chakra disparou em direção a Anzu. Não era o Rasengan de Shin, era o de Kuzina. O Rasengan, lançado à distância, foi direcionado ao rosto de Anzu. Se ele não se esquivasse, sua cabeça seria destruída. Anzu saltou para trás, evitando o ataque por pouco. Ele olhou para Shin e as três garotas que haviam chegado. Por que você está aqui? Shin perguntou, surpreso. Estávamos preocupados com você. Você está bem? Kuzina verificou se Shin estava ferido. Você realmente precisa se preocupar? Você sabe que eu tenho maneiras de me proteger, disse Shin. Mas ele ficou tocado pela preocupação deles. Que bom que você está bem. Mas o Anzu parece um pouco mal-humorado. Tsunade olhou para Anzu. As roupas de Anzu estavam esfarrapadas e seu corpo estava coberto de cortês. Ele é apenas fraco. Shin olhou para Anzu com desdém. Ele era mais fraco do que Shin esperava. Talvez, com sua invocação, ele pudesse ser um desafio. Você é o forte, Shin, disse Mikoto. De fato. Mikoto está certa. Shin a elogiou. Você não é nada humilde. Tsunade revirou os olhos. A humildade leva à estagnação, disse Shin com um sorriso. Olha. Ele está tentando escapar. Kuzina apontou para Anzu, que estava de fato fugindo. E ele era rápido. Você acha que pode simplesmente fugir? Quem te deu permissão? Shin o perseguiu. Anzu era habilidoso com o jutsu cintilante corporal, mas não era páreo para a velocidade de Shin. Mesmo sem Yomotsu Irazaka, Shin foi mais rápido. Shin balançou sua espada nas costas de Anzu, mas de repente sentiu algo se aproximando do subsolo. A salamandra. Ele mudou de alvo e desferiu um golpe para baixo, enviando uma lâmina de ar para o chão. A salamandra emergiu, colidindo com a lâmina de ar. Sua pele grossa foi cortada e ela gritou de dor. Anzu estremeceu e dissipou sua invocação. A salamandra retornou ao reino da invocação. Então, ele usou o jutsu de invocação reversa para convocar Anzu para seu reino.
Essa era uma técnica que salvava vidas para os invocadores, mas nem todos os invocados podiam usá-la. Shin não esperava que aquela salamandra de aparência desajeitada fosse capaz de tal jutsu. Ele deixou Anzo escapar. Anzo escapou? Tsunade não se surpreendeu. Afinal, ele é um shinobi lendário. Tinha muitos truques na manga. Não acredito que ele tinha esse truque. Eu o deixei escapar. Que vergonha. Shin sentiu vergonha, mas Tsunade ficou sem palavras. Se isso era constrangedor, o que isso a tornava? Ela não conseguia nem derrotar Anzo. Ela podia ser mais forte que sua contraparte original, mas ainda não estava no auge. Não conseguiria derrotar Anzo em uma luta mano a mano. Copy System Capítulo 88 Força de dissuasão de Uzumaki Shin. Após a fuga de Anzo, Shin retornou ao campo de batalha principal. Ele havia escolhido deliberadamente um local afastado do combate principal para seu confronto com Anzo. De volta ao campo de batalha, ele encontrou as forças de Konoha em dificuldades. Estavam em menor número. Cada shinobi de Konoha tinha que enfrentar 2 ou até 3 oponentes. E nas batalhas entre os lutadores de alto nível, Konoha também estava em desvantagem. Orochimaru lutava contra Ebisu, mal conseguindo se manter firme contra os shinobi de nível Kage. Danzo enfrentava Shio e estava em pior situação. Ele não conseguia nem chegar perto dela com seus 10 bonecos. Sua captura recente o enfraquecera. Ele havia sido maltratado durante o cativeiro, privado de comida e água. Ele dependia de pílulas de soldado para sobreviver. Não era de se admirar que estivesse perdendo para Shio. Shio era uma shinobi poderosa, especialmente com seus 10 fantoches. A marionete humana, embora danificada pelo ataque de Shin, havia sido reparada. Podia não ser tão forte quanto antes, mas ainda era uma arma formidável. E na batalha entre Sakuma Taki e o terceiro Kazekage, o Kazekage levou a melhor. Sakuma nem conseguia usar a espada. A liberação magnética podia controlar metal. O sabre de chakra de luz branca de Sakuma, embora feito especialmente para ele, ainda continha metal. Isso significava que Sakuma não podia usar sua esgrima. A menos que ele tivesse força como a de Shin, sua espada seria inútil. Shin também enfrentou o terceiro Kazekage, que tentou controlar sua espada Kusanagi com liberação magnética, mas a força de Shin superou o controle do Kazekage. Mas Sakuma não era Shin. Shin era incrivelmente rápido e forte, enquanto a força de Sakuma era apenas mediana. Ele era conhecido principalmente por sua velocidade. Além do Kenjutsu, Sakuma também tinha liberação de relâmpago, mas isso era neutralizado pela liberação de vento do Kazekage. Sakuma só tinha vantagem em termos de velocidade. Por isso, conseguiu se manter firme contra o Kazekage. Ponto. Estilo do vento, Rasen Shuriken. Shin lançou um Rasen Shuriken no terceiro Kazekage. Ele não havia esquecido sua missão de ajudar Konoha a vencer a guerra. A recompensa era uma carta de replicação divina. Ele nunca havia obtido uma carta de replicação divina antes. E seu poder era imenso. Com uma carta de replicação divina, ele poderia fazer muito mais, como copiar o Rinnegan de Madara Uchiha. Ele não podia roubar o Rinnegan, mas podia copiá-lo. Mas era cedo demais para pensar nisso. Ele ainda não tinha obtido o cartão. O terceiro Kazekage sentiu a chegada do Rasen Shuriken. Liberação de Iman, método do mundo da areia de ferro. Ele se envolveu em areia de ferro, uma defesa perfeita. O Rasen Shuriken era poderoso. Danificou a areia de ferro, mas não conseguiu atravessá-la. O Kazekage rapidamente desativou sua defesa de areia de ferro, não querendo ficar congelado como o da última vez. Kijutsu de liberação de vento poderoso. Sakuma olhou para Shin. Embora o ataque tivesse sido bloqueado, ele estava perto o suficiente para sentir seu poder. Ele lutou contra o Kazekage com todas as suas forças, mas não conseguiu danificar a defesa de areia de ferro do Kazekage. Mas esse jutsu quase o havia alcançado. Essa é uma defesa forte. Shin ficou impressionado com a areia de ferro do Kazekage. Era comparável às defesas do Susanoo. O Kazekage franziu a testa. A presença de Shin significava que Anzo havia falhado. Ele esperava por isso, mas ainda assim foi decepcionante. Recuem, ordenou o Kazekage. Ele ordenou a retirada sem hesitar. A presença de Shin no campo de batalha foi um grande impedimento. Ele era mais intimidador que uma besta com cauda. Afinal,
Ele havia capturado Jinchuriki de uma cauda. A retirada repentina das forças de Suna confundiu os Ami Shinobi, mas eles seguiram o exemplo. Os Shinobi de Konoha respiraram aliviados. Eles haviam sido repelidos implacavelmente. Eu nem ataquei ainda e eles já estão correndo. Shin ficou surpreso com a própria influência. Um único jutsu os assustou. Eles são tão covardes. Eu nem tinha terminado de lutar, reclamou Kuzina. Shin afagou a cabeça dela. Kuzina, não seja tão sanguinária. Com Tsunami recuando, as forças de Konoha não os perseguiram. Eles sofreram perdas significativas. Sakuma Taki ordenou que mantivessem suas posições. Shio olhou para o terceiro Kazekage com a testa franzida. Por que recuamos? Você tem medo daquele pirralho Uzumaki? Shio, você conhece o alcance do jutsu de liberação de gelo dele, disse o Kazekage, com a voz carregada de desgosto. Ele não gostava de ser questionado. Eu sei que a liberação de gelo dele é poderosa, mas este é um campo de batalha. Você acha que ele usaria um jutsu tão grande? Ele acabaria atingindo os próprios aliados. Shio argumentou. A expressão do Kazekage endureceu. Ele não tinha pensado nisso. A liberação de gelo de Shin era poderosa, mas com suas forças misturadas, Shin não ousaria usá-la. Mas ele ficou intimidado por Shin e não pensou nisso. Eu sei, mas tenho meus motivos, disse o Kazekage, olhando para Shio. Ele não admitia seu erro. Como Kazekage, suas decisões eram sempre acertadas. Shio saiu, insatisfeita. Esta tinha sido uma boa oportunidade para esmagar Konoha, mas eles a desperdiçaram. Copy System capítulo 89, pedindo ajuda a Danzo. O terceiro Kazekage e Shio discutiram sobre a retirada. Ebisu interveio rapidamente. Irmã, deixa pra lá. A decisão do Kazekage não foi errada. E se aquele pirralho Uzumaki tivesse ignorado os shinobi de Konoha e usado um ataque em larga escala? Ele é jovem e impulsivo. Pode fazer algo imprudente. Talvez o Kazekage estivesse preocupado com isso. Ebisu mediou, dando a ambos os lados uma maneira de recuar. Um era o Kazekage, o outro, um conselheiro respeitado. Se começassem a lutar entre si, o esforço de guerra estaria comprometido. O Kazekage entendeu isso e recuou. Shio também decidiu priorizar o panorama geral. Kazekage-sama, preciso lembrá-lo de que você é o líder de Suna. Você não pode se deixar intimidar por uma simples criança. Shio disse. Ela percebeu que o Kazekage estava com medo de Shin. Shio, você está dizendo que tenho medo daquele pirralho? O Kazekage estava furioso. Shio insultava. Você sabe a resposta para isso. Shio saiu, sem querer discutir mais. Isso só agravaria o conflito. Depois que Shio saiu, Ebisu disse ao Kazekage, Kazekage-sama, acho que nossa prioridade deveria ser libertar Bunpuku daquele selo. Shin usou o selo dos 4 símbolos em Bunpuku, selando Shukaku e o chakra de Bunpuku. Se eles não conseguissem libertar Bunpuku, eles não poderiam usar Shukaku, sua arma. O Kazekage assentiu. Eles começaram a pesquisar maneiras de quebrar o selo. Anzu retornou, parecendo abatido e machucado. O Kazekage sorriu ironicamente. Anzu, você não disse que lidar com aquele pirralho Uzumaki seria fácil. Você não parece tão relaxado agora. Anzu encarou. Sabia que aquilo era vingança. Ele zombou do Kazekage por ter sido derrotado por uma criança. Mas agora era a vez dele. Ele não podia retaliar. Ele estava coberto de ferimentos, e seu invocador havia sido gravemente ferido por Shin. Ele perderia em uma luta contra o Kazekage. Ele teve que engolir sua raiva e esperar por outra oportunidade. Ponto. Do lado de Konoha, Sakuma Taki estava avaliando as baixas. Mesmo com Danzo tendo sido resgatado, Sakuma ainda era o comandante. Hiruzen havia ordenado. Danzo havia sido rebaixado a vice-comandante. Ele tinha que obedecer às ordens de Sakuma. Danzo estava naturalmente insatisfeito, mesmo que Sakuma o tivesse salvado. Ele odiava Sakuma. Danzo era esse tipo de pessoa. Ele não valorizava gentileza nem gratidão. Shin não se importava com a insatisfação de Danzo. Ele tinha um favor a pedir a Danzo. Danzo-sama, você não esqueceu a promessa que fez no campo de batalha, esqueceu? Shin perguntou a Danzo. Danzo franziu a testa. Qual é a sua condição? É simples.
Quero saber o paradeiro do Uchiha Ryota. Você deve ter alguma informação, certo? Este era o objetivo de Shin, usar Danzo para encontrar Ryota e copiar seu Mangekyo Sharingan, permitindo que o seu próprio evoluísse. Ele poderia desenvolver seu Sharingan naturalmente, mas isso levaria mais 1 ou 2 anos. Ele não queria esperar tanto tempo. Havia outro método, copiar o poder ocular de usuários de Sharingan de 3 Tomoe. Mas ele só tinha uma carta de replicação avançada restante. Usar em um Sharingan de 3 Tomoe seria um desperdício. E talvez nem fosse suficiente para evoluir seu Mangekyo Sharingan. Então, ele teve que mirar em Ryota, o único Uchiha que ele conhecia que tinha um Mangekyo Sharingan. Encontrar Ryota não seria fácil. O mundo shinobi era vasto. Mas Danzo era diferente. Ele tinha raiz à disposição. E Shin tinha certeza de que Danzo estava investigando Ryota. Com o Mangekyo Sharingan de Ryota, Danzo não deixaria ir facilmente. Você quer encontrar o Uchiha Ryota? Danzo se levantou rapidamente, encarando Shin atentamente. Por que você está tão surpreso? Shin perguntou calmamente, observando a reação de Danzo. Danzo não respondeu. Ele estava tentando entender a motivação de Shin. Deve ser por causa do Sharingan. Danzo sabia que Shin tinha sangue Uchiha. Ele imaginou que Shin queria perguntar a Ryota sobre o Mangekyo Sharingan. Quero as informações em 3 dias. Não me decepcione. Shin se levantou para sair. Ele disse o que precisava dizer. E Danzo, cumpra suas promessas. Não tente me enganar com desculpas. Você tem 3 dias. Você sabe as consequências. Shin se virou para olhar para Danzo, com seu Sharingan de 3 Tomoe ativado. Danzo foi instantaneamente preso em um genjutsu. Shin foi embora, deixando Danzo com um aviso. Se Danzo não cooperasse, Shin não hesitaria em matá-lo. Se ele obtivesse a informação, todos ficariam felizes. Caso contrário, Danzo seria sacrificado. Danzo despertou do genjutsu um tempo depois, com o rosto pálido e coberto de suor. Uzumaki Shin. Ele cerrou os punhos, querendo matar Shin. Mas ele se acalmou e considerou se deveria revelar a localização de Ryota. Copy System Capítulo 90. Copiando o Mangekyo Sharingan onde você foi? Kuzina perguntou a Shin assim que ele retornou da tenda de Danzo. Em lugar nenhum. O que houve? Quero que você me ensine o Rasen Shuriken. Minhas reservas de chakra já estão grandes o suficiente, certo? Kuzina queria aprender o Rasen Shuriken. Ela havia percebido suas deficiências no campo de batalha. Contra a salamandra, cujas defesas eram fortes, o Rasengan não era poderoso o suficiente. Podia ferir a salamandra, mas não causar dano fatal. Isso significava que seu papel principal naquela luta era usar as correntes de selamento adamantinas para restringir os movimentos da salamandra. Você não está aprendendo a tirania do perigo fumegante? Shin perguntou. A tirania do perigo fumegante era um jutsu poderoso, a técnica característica do segundo Mizukage. Seu poder era comparável ao do Rasen Shuriken, mas seu método de ataque era diferente. Estou tentando aprender há séculos, mas não consigo, disse Kuzina, frustrada. Ela vinha estudando aquele jutsu de nível S há mais de meio ano, mas ainda não o dominava. Jutsus de nível S eram difíceis de aprender. Claro, outro motivo era que ela não estava se esforçando o suficiente. Isso só significa que você é burro, Shin provocou. Kuzino encarou. Você aprendeu? Não, Shin deu de ombros. Então como você pode me chamar de burra? Kuzina deu um tapa no braço dele, brincando. Kuzina, eu sou diferente. Não aprendi porque não tentei. Shin estava ocupado pesquisando a liberação de gelo e tentando desenvolver o modo sabre e a liberação de madeira. Ele não tinha tempo para aprender a tirania do perigo fumegante. Era um jutsu poderoso, mas ele não precisava dele. Ele tinha outros jutsus igualmente poderosos. Se tivesse tempo, ele poderia aprender, mas estava muito ocupado. Desculpas, murmurou Kuzina. Esqueça isso. Você pode aprender o Rasen Shuriken, mas tome cuidado. E use clones das sombras para treinar, disse Shin. E me prometa que você usará clones das sombras. Kuzina assentiu, e Shin começou a lhe ensinar o Rasen Shuriken. Tsunade e Mikoto também se juntaram a eles. Mikoto não tinha chakra suficiente para aprender o jutsu, mas queria entender a teoria.
Shin já havia ensinado Rasen Shuriken para Tsunade, mas ela não teve tempo de praticar devido à guerra. Ponto. 3 dias se passaram. Não houve mais conflitos entre Suna e Yami desde a última batalha. Danzo enviou alguém para entregar informações sobre o paradeiro de Uchiha Ryota. Ele estava cumprindo sua palavra. Shin, Kuzina e Mikoto deixaram o campo de batalha. Oficialmente, eles estavam em uma missão, mas, na realidade, Shin estava procurando por Ryota. Inicialmente, ele havia planejado ir sozinho, mas Kuzina insistiu em ir, e Mikoto fez o mesmo. Konan era mais obediente. Ela ficou com Tsunade sem reclamar. Eles deixaram a Terra da Chuva e seguiram em direção à Terra dos Rios. Segundo as informações de Danzo, Ryota estava escondido naquela pequena nação. A Terra dos Rios, assim como a Terra da Chuva, era uma zona de amortecimento entre a Terra do Fogo e a Terra do Vento. Mas a Terra da Chuva era mais infeliz, presa entre 3 grandes nações. A Terra dos Rios era bem grande, mas não parecia ter nenhum shinobi poderoso. Apesar da guerra, ela permaneceu inalterada. Por que estamos na Terra dos Rios? Estamos mesmo em uma missão? Perguntou Kuzina, desconfiada. Ela não era burra. Por que eles estariam em uma missão na Terra dos Rios quando a guerra estava acontecendo na Terra da Chuva? Estamos procurando por Uchiha Ryota, disse Shin. Agora. Achei que ele fosse um Nukenin Rankesse. Será que podemos assumir uma missão para caçá-lo? Mikoto também estava confuso. Não estou procurando por ele por causa de uma missão. Tenho outro objetivo. Preciso evoluir meu Mangekyo Sharingan. Shin sorriu. Ele poderia revelar alguns de seus segredos para Kuzina e Mikoto. Você vai transplantar o Mangekyo Sharingan de Ryota? Mikoto perguntou, surpreso. Ela sabia que Ryota tinha um Mangekyo Sharingan. Não era segredo. A perseguição de Kirigakura Ryota o tornou famoso. A notícia de seu Mangekyo Sharingan se espalhou por todo o mundo shinobi. Não, eu não vou transplantar os olhos dele. Além disso, apenas irmãos podem transplantar o Mangekyo Sharingan para evoluí-lo para o Mangekyo Sharingan eterno. Shin balançou a cabeça. Tem outra maneira de evoluir meu Sharingan. Mas primeiro preciso encontrar Ryota. Após 2 dias de busca, Shin finalmente encontrou Ryota. Parecia que as informações de Danzo estavam corretas. Danzo era bastante capaz. Nem Kirigakure conseguiu encontrar Ryota, mas Danzo sabia sua localização. Afinal, ele era um discípulo do segundo Hokage. Ryota estava comendo em uma pequena taverna. Shin entrou com Kuzina e Mikoto. Ele olhou para Ryota, que estava disfarçado. O disfarce era bom, mas Danzo havia fornecido a Shin detalhes da aparência de Ryota. O que vocês querem comer? Shin perguntou a Kuzina e Mikoto, sem pressa. Não sou exigente, disse Kuzina. Eu também não sou exigente, mas prefiro vegetais à carne, disse Mikoto, pedindo vários pratos de vegetais. Eles comeram rapidamente. Depois de saciados, cuidariam de Ryota. Mas enquanto comiam, Shin falou mentalmente com o sistema. Use uma carta de replicação avançada para copiar o Mangekyo Sharingan de Uchiha Ryota. Enquanto o alvo estivesse dentro de sua visão, ele poderia usar uma carta de replicação para copiar suas habilidades. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.